Olá, pessoal, estamos começando mais um Caminhos em Artes, um lugar de vida e de encontros. E nós teremos hoje um programa especial com um encontro mais que especial com Jean Calvi, que é um artista plástico, ilustrador, autor, escritor, um homem de muitas facetas, que vai conversar com a gente sobre a sua vida e a sua obra. Fique conosco nesse caminho. Caminhos em Artes começa agora. E nós estamos aqui com Jean Calvi, com a sua esposa Lucila Martínez, na casa deles, que nos recebeu assim de braços abertos, e é um grande, enorme privilégio poder conhecer o ilustrador que povoou um pouco da minha infância, das histórias, dos livros infantis, dos livros didáticos, dos selos que eu colecionava com as figuras de Monteiro Lobato e os folclores da nossa terra, e que a gente ficava pedindo para o papai comprar os selinhos para a gente decorar as capas dos cadernos. Não tinha adesivo na minha época, olha só. Obrigado, Jean. Bom, eu que agradeço vocês estarem aqui, particularmente numa cidade irmã de Teresópolis, né? Onde a gente procura, de um lado, qualidade de vida, mas, por outro lado, como pessoas curiosas que adoram o trabalho, procuram trabalhar a favor do ser humano e a favor dessa qualidade de vida que, às vezes, a gente duvida que ela permaneça, né? Nós aqui, na verdade, com Lucila e outras pessoas que nos têm ajudado, procuramos desenvolver ideias, projetos. Alguns acontecem, outros não acontecem, alguns têm êxito, outros são grandes fracassos, mas que nos empurram todo o tempo para caminhar para frente, né? Sempre achando que há um novo horizonte, que esse horizonte pode ser alcançado. E eu me permito pensar que num Brasil de hoje tão quase pessimista, né? Que não é uma característica brasileira, eu acho que mais do que nunca nós todos temos que nos unir de forma meio irmanados, né? Mão com mão, braço com braço, para ajudar a transformar. Transformar pessoas, transformar misérias em riqueza, transformar poluição em qualidade de vida. Então, aqui em Crianças Criativas, como a gente se autodenomina, nós somos já dois velhinhos, mas que continuam se achando crianças criativas. Mas somos sempre Pode até crianças. ser meio pretensioso, né? A gente procura resgatar exatamente essa capacidade que uma criança tem de não ter medo, de ir em frente, de sonhar e, na medida do possível, realizar, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua obra. São mais de 15 mil obras, desde ilustrações, livros, cartazes, filateria. São 140 livros ilustrados, pelo menos na última contagem que eu pude levantar, desde Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Agatha Christie, Stephen King, selos, como a gente já falou. Mas toda essa tua obra, ela sempre tem imbuído essa responsabilidade socioambiental. Você sempre tem na sua trajetória essa preocupação de transformar a nossa sociedade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Não sei, eu vou tentar talvez falar, e é uma sensação, eu não tenho muita certeza do que eu vou dizer, que tem a ver com a minha infância. Eu nasci numa pequena aldeia no norte da Itália, uma região inóspita, que é gerida pelo frio. Nós temos um inverno muito rigoroso, onde tudo é difícil, né? Você tem que plantar um pouquinho de milho na primavera para colher no verão, porque senão no inverno você não vai ter comida. O que comer. Se você não tiver a lenha para aquecer a lareira, você vai morrer de frio. Quando viemos para o Brasil, eu tinha 12 anos, meu pai veio trabalhar aqui. Em 1949. Eu tenho Já é brasileiro. Eu tenho 77 anos. Eu aqui tive a sensação de cair no paraíso, né?
porque É só não o ano fazia inteiro. frio. Eu pude comer o primeiro sorvete da minha vida. Olha, Eu pude ter o primeiro sapato comprado numa loja, porque até então o sapato era minha avó que fazia com retalho de pano e sola de pneu. E eu me sentia realmente no paraíso, né? Sol, praia, mulheres lindas, comida sensacional. E eu digo, puxa vida, por que brasileiro não valoriza isso tudo, né? E eu acho que esse micróbio me contaminou no sentido de, será que eu vou conseguir ao longo do tempo e da vida que eu puder ter, ajudar a melhorar um pouquinho? Então, como um ser curioso que sou, procurei me interessar por mais variadas áreas, né? Eu me interesso pela qualidade ambiental, eu me interesso muito pelo desenvolvimento do ser humano, eu me interesso pela igualdade, né? Quando eu vejo um negro tão bom, bonito e parecido com um branco, eu me pergunto por que existem diferenças, né? Quando eu vejo o rio aqui em frente, em geral poluído, aliás, hoje de manhã, ouvindo a televisão que um hipopótamo morreu porque engoliu saco plástico, eu acho terrível que a gente tenha chegado a esse estágio de indiferença conosco mesmo, com o meio ambiente e com a vida em geral, né? você quando faz as suas ilustrações, essa preocupação está sempre no teu traço? Não sei, mas eu diria que há uma permanente sensação de nunca chegar lá. A sensação de que ainda tenho que aprender a desenhar. Um pequeno detalhe é que eu nunca estudei desenho, né? Eu me formei assim, com a cara e com a coragem, e eu fico sempre muito inseguro sobre a técnica, sobre como representar o corpo humano. Eu sou horroroso para representar. Não, né? Porque eu não. nunca estudei anatomia. E por aí foi. Então acabam misturando o real com o irreal, talvez como uma fuga para resolver esse problema, né? Assim, quando a gente representa a história de outra pessoa, né? Você tem que entrar no imaginário do outro, naquele tema. Como é que é isso? Olha, às vezes acontecem e às vezes é um divórcio total. Eu já ilustrei livros para muitos autores. Às vezes por necessidade econômica, às vezes por idealismo, às vezes até por oportunismo, né? E o que acontece nesses pretensos casamentos? Você descobre ao longo da lua de mel que não deu certo. e outros você descobre que bom que nos encontramos. Uhum. E às vezes essa relação permanece grata, positiva, por longos e longos anos. E em outros casos ela morre ali mesma. Entendi. Então acho que isso é próprio da vida, esse vai e vem, acertos e erros e por aí afora, né? E os livros que você tem sobre essa vertente da sustentabilidade, esse trabalho que você desenvolve para a educação da população em termos de manter, cuidar do meio ambiente, de formação, de educação, tanto na educação formal como na educação social. Como é que é esse trabalho que você desenvolve? Eu acho que isso também se origina nessa questão de nascer numa pobre aldeia e chegar numa cidade rica como é o Rio de Janeiro, que repito, para mim sempre foi o paraíso, né? Hoje nem tanto, mas é um paraíso ainda. Penso que cada um com suas habilidades, cada um com sua capacidade de pensar e fazer, a gente não deve jogar fora a oportunidade de tentar transformar. E aí a transformação pode acontecer, o carpinteiro que com uma madeira bruta faz um lindo móvel, ou a cozinheira que com 3 ou 4 coisas faz uma comida sensacional, mas essa capacidade de criar, eu acho que é inerente a todos nós, a todos os seres humanos. O que em geral acontece, e observo, que os sistemas educativos, formais e não formais, raramente estimulam essa capacidade de voar que nós temos. Quase sempre podam as asas, né? Uhum. Eu vivo dizendo que quase sempre o sistema de educação formal é como uma locomotiva que é posta num trilho e tem que ir num determinado caminho, mas não ensina a pessoa
a construir suas asas para voar não importa onde. O importante é a liberdade do voo e o voo propriamente dito, né? Uhum. Então, creio que nesses campos todos, ter coragem de voar, ter coragem de aterrissar é o que deve acontecer, né? É o que me satisfaz, pelo menos, mas ao mesmo tempo é o que me perturba, né? Por que te perturba? Perturba porque você nunca chega lá. É como que um horizonte inalcançável. Por mais que você caminhe, Galiano? você percebe que não andou nada, né? Ou andou muito pouco. É essa sensação do horizonte que nunca chega, né? Exatamente. Mas a utopia, que é a poesia que você citou, é o que faz a gente, é o que nos faz caminhar, é o que nos motiva a criar, a ter essa criatividade, a sermos crianças criativas. Eu acho que vocês, tanto como nós e tantas outras pessoas, temos pela frente um desafio de transformar nossas comunidades, nossos desafios, nossos municípios em espaços de saber, de desenvolvimento, de qualidade de vida. Teresópolis, por exemplo, é uma cidade extremamente agradável, mas onde está a identidade de Teresópolis? Petrópolis, que é onde nós vivemos, é uma cidade ótima, mas onde está a nossa identidade? O que nos diferencia para que cada pessoa que mora em nossa região tenha a qualidade de vida que todos sonhamos? Ainda estamos num espaço de miséria infinita, né? Ainda estamos em espaços de falta de ética quase infinita. Então, eu acho que esses valores têm que ser reconquistados. Ou conquistados, já não sei. Mas essa reconquista, ou essa conquista, ou essa até construção, né? De construir valores que vão mudando conforme a sociedade vai se modificando também. Esse voo que você falou da criatividade, do poder imaginar, do poder sonhar, faz isso, na minha concepção, a arte e a criatividade, e não estou passando pela arte como conceito formal. Eu digo desde a arte de fazer uma comida diferente, a um móvel, a um desenho, a um mosaico, a um artesanato, qualquer que seja, ela toca na sensibilidade. Eu acho que aí é que você transforma. Como que a gente faz para botar essas pessoas, a nossa sociedade, para sair um pouquinho do trilho e para viajar eu acho que transformar? O primeiro passo é que cada um de nós entenda que eu posso, eu sou capaz de. Eu posso imaginar e conquistar o que eu imaginei, mesmo que eu consiga parcialmente, né? Existe acho que é uma pequena história que creio que é de origem chinesa, que eu acho fantástica, que diz mais ou menos o seguinte, que a nossa vida devia ser que nem um pequeno riacho, que nasce lá na montanha, é ainda um pequeno curso d'água, né? Que ele vai caminhando, ele vai vencendo as barreiras, ele encontra uma montanha, ele dá a volta, porque ele não é capaz de passar por cima, ele encontra um precipício e cai, se transforma numa cascata, mas ele chega onde quer, que é o mar, e ali ele ajuda a ampliar a vida, né? Eu acho que esse caminhar na vida devia ser um pouco o horizonte de cada um. Agora, cabe provocar, cabe estimular, cabe fazer, dizer e agir e ajudar a... Você pode, nós podemos, todos juntos podemos. E creio que no momento em que esse Brasil está se sentindo cada vez mais inseguro consigo mesmo, né? Com suas qualidades, com suas belezas, com as suas possibilidades, mais do que nunca nós temos que autovalorizar essa nossa capacidade de ser e fazer. Você tem feito isso ao longo da sua vida de ilustrador, de trabalhador pela educação, pela cultura, pela responsabilidade socioambiental. Você, há 30, 40 anos atrás, começou a fazer esse trabalho com os ilustradores, capacitar esses ilustradores para que eles saíssem do modelo europeu e voltassem mais para um modelo nacional, para os nossos valores aqui.
Como é que foi isso? O que mudou? Outra vez eu volto para a minha infância. Refletir sobre a identidade. Cada vez mais percebo que a riqueza hoje, no mundo competitivo, tem muito a ver com criar algo diferente que interesse ao outro. Então, na medida que nós, como pessoas, ou como empresa, ou como indústria, ou até como país, não consigamos estabelecer um diferencial que interesse ao outro, dificilmente nós vamos se interessar ao outro. Então, eu creio que ao longo do trabalho, instintivamente, procuro fazer a diferença e ajudar a outros que façam a diferença. Acreditando nisso que eu te falei há pouco. Cada um de nós é capaz de. Pode. Nós vamos dar uma paradinha. Vamos fazer um pequeníssimo intervalo e vamos voltar sobre... Tem um café e um pão de queijo que a Lucila preparou. Mas isso para depois. Nós vamos voltar no nosso próximo bloco e eu queria falar que você contasse um pouco de como que transformou a identidade da ilustração no país depois dessa sua intervenção nesse mercado. Gente, fique conosco nesse caminho. Caminhos em Artes volta daqui a pouquinho. Olá pessoal, estamos de volta com Caminhos em Artes, um lugar de vida e de encontros. Nós vamos retomar aqui o nosso papo com Jean Calvi, que é ilustrador, tem uma obra magnífica, um trabalho muito importante aqui no nosso país, que adotou ele de coração. E a gente estava falando, Jean, no bloco anterior, da importância do teu trabalho na capacitação dos ilustradores há 30, 40 anos atrás, para uma formação de uma identidade nacional, tanto para os livros didático como paradidático, como uma forma de formação de novos leitores, dessa mudança nesse traço da ilustração dos ilustradores nacionais, que fez alguns até se projetarem. Como é que foi esse desenvolvimento? Eu posso explicar isso a partir de uma experiência que eu vivi nos meus primórdios como ilustrador. Naquela época eu era diretor de criação de agência de propaganda e eu tinha ganho diversos prêmios no Salão dos Diretores de Arte do Rio. E aí eu achei que eu já estava, cheio de orgulho, né? Pelas medalhas de ouro conquistadas. Achei que eu já estava no padrão internacional. Então mas eu queria ser ilustrador e não diretor de arte. E eu fui para Bolonha, na Itália, que é o principal foro da ilustração mundial, onde tem a Feira dos Ilustradores, que se chama Feira do Livro para Crianças. E levei meu portfólio com meus trabalhos de publicidade e fui de stand em stand mostrando o que eu fazia, na expectativa de que alguém me contratasse. Quando eu chego no stand de uma editora inglesa chamada Ernst Benn, o Ben, que era o dono, abre na minha pasta, olha de novo e me diz o seguinte: você tecnicamente poderia vir a trabalhar conosco, mas você não me disse que é do Rio de Janeiro? Eu disse, sou. E ele fez a pergunta-chave: onde é que está a cidade aqui na sua pasta? Eu não vejo nada de Brasil aqui. Porque é lógico, as minhas referências eram produzir algo parecido com o que se fazia no Japão, nos Estados Unidos, etc, etc. Esse foi o clique que me fez decidir, puxa, eu tenho que ajudar a mim mesmo e a outros a isso. Onde é que está a minha cidade? Onde é que está a minha identidade? A identidade do Brasil no traço. E aí, logo a seguir, através da Fundação Nacional do Livro Infantil, eu me permiti fazer uma pesquisa sobre a iconografia dos livros infantis publicados no Brasil. Uhum. E a constatação triste é que 90% das árvores eram pinheiros,
livros brasileiros, Nossa. ilustrados por brasileiros, onde você não via mangueira, você não via saputi, você não via bananeira, você não via tudo aquilo que é nosso. A flora não estava lá. E poucas semanas depois recebemos uns americanos que nos visitaram. Eu fui levá-los a São Paulo e paramos na estrada. Era um casal com 3 filhos. E eles viram uma bananeira e pediram: Jean, para aí que eu quero ver como é que é a bananeira. E tiraram foto da banana e da bananeira. Quer dizer, então as coisas que estão ali ao nosso lado, frequentemente nós não valorizamos. E às vezes nem vemos, sem né? perceber que aquilo é um valor em si mesmo e intrínseco. Bom, a partir daí eu iniciei. Foi quando eu conheci a Lucila. Na verdade, a Lucila foi um plano de marketing. Eu precisava conquistar uma mulher interessante. Que te acompanhasse. Está aqui do meu lado. Em ser uma criança criativa eterna. Está aqui do meu lado, uma mulher interessante. E junto com ela, imaginamos, porque ela trabalhava nas Nações Unidas, ela me facilitou poder fazer acontecer um programa que durou quase 15 anos de capacitação de ilustradores em toda a América Latina para essa reflexão, voltar a recuperar os valores de identidade pessoal que fossem refletidos nos textos, nos livros, etc. Esse catálogo que está na tua mão foi o catálogo da segunda mostra que podemos organizar na mesma Feira de Bolonha, catálogo esse que procura valorizar ilustradores da América Latina, onde na página da esquerda você tem o nome e o endereço desse ilustrador e à direita a reprodução de um trabalho. Essa exposição é uma mala contendo 180 painéis que circulou pelo mundo inteiro, porque com os recursos das Nações Unidas nós podemos fazer 200 malas que foram distribuídas pelo mundo inteiro. Quer dizer, foi uma forma de criar uma mostra itinerante que valorizasse. Algumas das pessoas que aí estão hoje são autores consagrados e na época eram pessoas que estavam iniciando a sua carreira. Quer dizer, esse mesmo conceito, de uma forma ou outra, a gente procurou depois implementar na área ambiental, na área do social, muito, aí já ampliando um pouco o tema, saindo até do espaço do livro para o espaço da qualidade de vida, priorizando o meio ambiente, priorizando qualidade de saúde, com forte ênfase à família, né? E aí acabamos, um dos mais recentes projetos nossos é o Família Fortalecida, que realizamos por solicitação do Unicef Brasil, né? Esse trabalho da Família Fortalecida, como é que ele é desenvolvido? Bom, a origem desse projeto, na verdade, meu primeiro contato com esse conceito foi via Banco Mundial, quando o Banco Mundial me contrata para coordenar esse projeto no México. Fazem uns 15 anos. Qual era o foco? Mas a Lucila está falando uns 15 anos, mas pula essa parte, vai. A Lucila uns 20, 30. Exato. A Lucila costuma corrigir meus tempos. Eu sempre digo que eu tenho 77, ela diz que eu tenho 40. Então, essa briga é constante. Mas, voltando ao México, a proposta era criar o programa com apoio financeiro do Banco Mundial, mas operacionalizado através do Ministério da Educação, que chegasse às famílias mexicanas carentes para ajudá-las a educar de forma plena seus filhos. Certo. Esse lá se chama o Programa de Educação Inicial. Fizemos diversos materiais educativos e treinamento dos agentes de saúde, agentes sociais e professores, que chegava às famílias carentes. Anos depois, o programa foi bastante exitoso. Anos depois, eu sou também contratado para fazer um programa similar no Peru, que se chamou Uauauasi. Uauauasi, na língua quechua, que é a antiga língua dos peruanos, ele quer dizer casa de criança. Aliás, aqui está um produto feito no Peru. Além dos materiais educativos para a família, normalmente procuramos fazer materiais complementares que cheguem à casa das famílias. Para poder fazer um reforço. É um calendário que fica no calendário de parede, onde aqui a cada mês nós temos uma média de 12 a 14 conceitos voltados para a proteção da mulher, a igualdade,
a sexualidade, etc, etc. Como né? reforço Como a todo o reforço. trabalho de educação. E cada página ilustrada Uhum. procura mostrar um aspecto da vida. Aqui, Uhum. no caso, é a solidariedade do casal, Uhum. esse outro é a família A nuclear família, e por aí uhum. afora, né? E aqui E, no Brasil, como é que ele a foi? partir dessas duas cá? experiências, o Unicef nos contrata para desenvolver o Família Fortalecida, que aqui atrás, não sei se você dá para focar, tem um álbum, ou se você quiser me passar um álbum desse, passa para a Lucila, que ela pode mostrar como funciona. É um material que foi desenvolvido com diversos atores, instituições que atuam no campo do desenvolvimento da criança, são os mais variados, que aqui conosco, nessa mesma casa, trabalhamos uns 2 ou 3 meses desenvolvendo a metodologia, os materiais e o conteúdo. E esse material, fizemos 3 protótipos que foram distribuídos a nível Brasil para testar se a linguagem e a imagem eram compreensíveis pelo usuário final, que, repito, é sempre uma família que mais carente, digamos assim, né? E ele foi colocado em funcionamento no ano de 2004, a partir de um apoio da IBM, que nos facilitou implementar, a nível experimental, esse projeto aqui em Petrópolis. Aqui em Petrópolis. Podemos chegar a 5 comunidades, 5 favelas, na verdade, treinando os agentes de saúde, os agentes comunitários e dotando os postos de saúde de uma biblioteca básica. Então esse trabalho foi um trabalho de matriciamento, né, e capacitação dos agentes comunitários de saúde dentro das unidades de saúde da família, né? Sim. E que eles usavam esse material didático para trabalhar esses temas que foram... Quantos temas? Ele, na verdade, cobre o conjunto de temas para o desenvolvimento de uma criança do 0 aos 6 anos. São 150 temas. E procuram valorizar os direitos e os deveres, porque sempre que nós temos direitos, é bom lembrar que temos um dever que é uma consequência. Procura valorizar, mostrar o que a gente sabe de forma ideal para o desenvolvimento dessa criança e procura valorizar o conceito família. E nós entendemos que família não necessariamente é a família nuclear. É um adulto que interage com uma criança. E mostrando que esse adulto tem uma plena responsabilidade sobre o pleno desenvolvimento dessa criança. De lá para cá já foram feitas mais 2 versões. Revisamos há pouco tempo a 3ª edição. E ele hoje é operacionalizado através do Ministério da Saúde. O Unicef continua capitaneando, digamos, conteúdos. O Ministério da Saúde aqui distribui o material para os municípios. Entendi. Na expectativa de que o município implemente isso no seu próprio município. Aliás, eu convidaria o secretário de Saúde de Teresópolis e de Educação, se ele não conhece, para conhecer esse trabalho. Estamos disponíveis para mostrar como isso funciona e eventualmente encaminharmos ao próprio Unicef para que ele converse com quem de direito para implementação do programa. O teu programa. Eu que tenho uma formação na área da saúde e trabalho com saúde de população, achei assim primoroso. Nós tivemos também aí uma coincidência muito grata. Não sei se eu estou me alongando muito. Não. Muito grata que anteriormente nós tínhamos feito com a Brápia, que é a Associação Brasileira de Proteção à Infância e ao Adolescente, 9 programas educativos sobre 9 temas que têm a ver com prevenção da violência. Abuso sexual, alcoolismo, por exemplo. Esse foi um livro sobre prevenção do alcoolismo. Eu mostro para você. Que se chama Macaco, Leão ou Porco. Os alcoólatras trabalham essa aí, e triologia. Alcoólatras não, os alcoólicos anônimos. Que quem bebe, primeiro se enche de coragem como um macaco, aliás, fica alegre que nem um macaco, se enche de coragem que nem um leão,
Mas se ele continuar bebendo, ele pode transformar num quadrúpede suíno, né? Esse material é usado pelo grupo dos Alcoólicos Anônimos e que por qualquer outro grupo pode usar como prevenção ao uso de drogas. Outro exemplo, por exemplo, nesse mesmo projeto foi um material sobre abuso sexual, prevenção do abuso. Esse aqui. Prevenção de drogas, prevenção do abuso sexual. E de cada material desses, nós realizamos um livreto que procura contextualizar o problema para que um educador saiba como resolver as questões, né? E como a família lidar com isso, né? Porque é uma grande questão essa da como lidar, não só para a família, para os professores, para os educadores, para os profissionais da área de saúde também, sempre questões bastante delicadas. E quando você vê um material que tem uma informação coerente, né, importante, e com um trato leve, né, que não é uma coisa que já é um assunto pesado, você dá um tratamento mais leve, com ilustrações, fica mais fácil de você... Sentido, eu gostaria talvez de sublinhar um aspecto, é que todos nós temos problemas ao longo da vida, né? Uhum. Um professor, por exemplo, numa sala de aula, identifica um potencial abuso sexual num dos alunos ou alunas, às vezes ele se sente impotente para a quem eu recorro, quem pode me ajudar. Então aí você tem que se encher de coragem e sempre entender que alguém vai ajudar. A questão é a gente não ficar parado, não ficar esperando que o outro faça e a gente inicia o processo de estar fazendo, né? Então o material sempre tem essa intenção, né? Encorajar, instrumentalizar, mas ao mesmo tempo encorajar, eu posso, né? Eu posso fazer, eu posso resolver. Isso. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouco e continuar conhecendo todo esse material de importante à beça sobre essa responsabilidade socioambiental que é nossa, é minha, é sua, é dos professores, é dos educadores, são dos gestores, é de todos nós. Vamos conhecer mais sobre isso. Fique conosco. Caminho em Artes volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Caminhos em Arte, um lugar de vida e de encontros. E nós estamos aqui com um encontro magnífico, conversando com o Jean Calvi e com a Lucila. E nós paramos no bloco anterior falando de responsabilidade social de todos nós. E você tem um trabalho muito significativo, seu, autoral, não só de ilustração, mas de textos também, que já tem 30 anos e ainda está aí super atual. Como é que foi o desenvolvimento desse trabalho? O desenvolvimento, não sei se do trabalho, mas uma espécie de ideologia do trabalho, talvez podemos dizer, que é pensarmos que nós somos parte de um todo, né? E a questão é, será que nós nos preocupamos com o todo? Quando eu olho, eu nasci na guerra, né? Eu nasci em 38. E toda a minha infância foi vivendo a guerra. Quer dizer, a gente, não preciso me alongar sobre isso, mas sempre é um período muito duro na vida de uma pessoa ou de uma família. E penso, desde então, eu acho que a solidariedade ainda é o grande valor entre as pessoas. É a capacidade de um dar a mão ao outro, é um fazer com que o outro sinta que pode ser um participativo no seu próprio desenvolvimento, no seu próprio crescer como pessoa, como família e como sociedade. Olha, esse livro que você tem em mãos, por exemplo, fiz por solicitação das Nações Unidas no Ano Internacional da Criança, e ele procura tocar esse tema, que é como fazer com que todos nós percebamos que somos seres únicos, mas ao mesmo tempo que essa unicidade significa uma diferença que é um valor em si mesmo. Então a proposta é
como podemos ser todos uma unidade, como podemos juntos dar as mãos para conquistar melhores horizontes. Isto significa que, sem perder a identidade de cada um de nós, valorizamos as diferenças de cada um de nós. Significa dizer que é o antirracismo, é o anti-diferenças religiosas e por aí afora, né? Fazer com que haja uma reflexão sobre o outro, por mais estranho que pareça ser, ele é muito interessante. Ele faz parte. Ele faz parte da vida. Ele faz parte desse planeta que é o espaço onde nós todos vivemos. E sem o outro eu também não existo, né? Eu não posso existir sozinho sem a contribuição do outro. Como consequência um pouco dessa mesma ideia, esse é um outro livro feito por uma editora espanhola que mostra uma cidade que precisa ser reconstruída a partir da convivência pacífica, a partir da solidariedade. E aqui é um outro que já cai a nível da família, que é mostrar como a família pode construir a paz entre eles. Porque se não houver paz em família, não teremos paz entre famílias, não teremos paz entre comunidades, social, etc, etc. Né? São três livros pontos, se você quiser. Né? Se entrelaçam, né? Um mundo para todos, que fala da diversidade e do conjunto que estamos todos envolvidos nesse planeta e somos todos um, né? A cidade perdida, a reconstrução do seu espaço local, né? Da sua cidade, de como você... se eu estiver errada, me corrige. Como você reconstrói o seu meio ambiente local. E a paz para todos é mais nuclear ainda. Um fala do mundo, outro da cidade, o outro da sua casa, do seu núcleo familiar. É uma sequência. Eu creio que isso passa também por você incorporar em você mesmo a capacidade de ser benevolente com o outro. De entender que o outro, por mais diferenças que tenha, ou estranhas que sejam, ele merece uma mão amiga, ele merece ser ajudado, porque às vezes ele não teve a menor condição de conquistar esses horizontes. Quando eu vejo essa questão da criminalidade com adolescentes, eu todo o tempo me pergunto como é que foi sua primeira infância, em que contexto de vida ele viveu, quem o ajudou para que ele visse outros caminhos que não são os que ele está trilhando. Então, acho que valorizar a diferença, no meu entender, não é só a valorização, é o trabalho para que a diferença seja um valor em si mesmo, ajudando a que não sejamos iguais, mas sejamos interessadamente diferentes. Esse me parece que parceiramente diferentes. Exatamente. Quer dizer, família ótima é aquela que todo mundo é diferente, mas todo mundo luta pela mesma causa. Todo mundo caminha solidário. Na mesma direção e é solidário. Talvez a palavra solidariedade, que até os poloneses usaram na época da Revolução, seja uma palavra-chave. Importante. Né? Quando eu trabalhei, com Jaime Lerner em Curitiba, eu dirigi o Centro de Criatividade, nós tínhamos uma palavra que se chamava encontro. Nas reuniões, se não houvesse encontro, tínhamos que repensar tudo aquilo que estava sendo feito. Porque o encontro sugere troca, né? Exatamente. E troca é você dar e receber. Exatamente. Ideias, conteúdos. E é isso que esse encontro de você com a Lucília, materializou esse trabalho do Crianças Criativas. Aí é o plano de marketing, viu? Lucília, é um prazer você conversar com a gente aqui um pouquinho. Fala sobre esse encontro que deu tantos frutos a mais do que todo esse magnífico trabalho artístico que o Jean desenvolveu ao longo e que continua e vai desenvolver ainda muitos mais. Como é que é isso do Crianças Criativas? E que foi um trabalho que eu venho acompanhando há 33 anos. Quando nos conhecemos, eu contratava ele, eu era funcionária da Unesco, dirigia um centro para a América Latina e Caribe, o Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e Caribe. E esse centro estava voltado para um problema muito importante,
que era repensar a América Latina en toda su potencialidad y avaliar de qué manera esa América Latina podría superar sus problemas, sus dificultades a partir de dos cosas muy interesantes. Una, ayudar a formar en esos países una sociedad de leitores críticos y participativos. Y dos, ayudar también a estos países para que esa formación de leitores estuviese respaldada por políticas públicas que tuviesen una visión holística. Entonces, a gente tenía una grande preocupación en esa época. Estoy hablando de la década de 80. Desde la década de 70 yo estaba envolvida en ayudar a crear sistemas nacionales de bibliotecas públicas, entendidas las bibliotecas públicas como grandes centros de desenvolvimiento integrado de las comunidades. Para mí una biblioteca pública es casi como un espacio donde acontecen encontros, acontecen discusiones, acontecen oportunidades para manifestar talentos y especialmente un espacio donde se puede conocer o país, o municipio, a comunidade. Tem que ser um espaço de interação permanente e tem que ser também ao mesmo tempo quase um BNDES, um espaço onde a gente pode avaliar as potencialidades de financiamento de seu próprio desenvolvimento e pode ir ensinando às pessoas e às lideranças locais sobre como viabilizar a coparticipação social da sociedade. Então, tudo isso nos juntou. O Jan consegue demonstrar, expressar por escrito e com imagens o que eu falo com palavras, muitas vezes. E esse encontro nos levou a criar, a pensarmos juntos. Primeiro em escrever. A gente tem algumas coisas escritas a quatro mãos. Por exemplo, esse livro que se chama Escola, Sala de Leitura e Bibliotecas Criativas, o Espaço da Comunidade. Aqui é um espaço de transformação. De três coisas que a gente sempre defende. Tem que ter em todo esforço um processo de transformação, um processo de inovação entendido como o encontro de soluções as mais diversas, ou tecnológicas, ou sociais, ou pessoais, ou de saúde, etc. E um encontro de sustentabilidade. Tem que permanecer, tem que se estender esse resultado bom para as outras gerações. Temos que ajudar a construir coisas que realmente ajudem a transformar permanentemente, a melhorar a qualidade de vida, que essa qualidade de vida melhore o padrão de vida, que é outra coisa diferente. Que traga um benefício concreto e permanente para aquela localidade ou para aquela para cada indivíduo, para cada um individualmente. Isso, que isso, esse desenvolvimento sustentável, visto desde o ângulo de uma cidade, por exemplo, nos faz refletir nessa ideia de que as cidades não são somente conjunto de prédios, tijolos, espaços. Não, as cidades realmente são uma demonstração de sonhos, de esperanças, de ilusões. É o espaço onde as pessoas constroem a vida. E a cidade é formada dessas pessoas que sonham. Então, se a transformação não começar por mim, pelo indivíduo, você não transforma o seu ambiente se você não se transformar. Exatamente. E é aí que crianças criativas e as viagens que o Jean colocou, que todo mundo pode, entra, claro, estimular essa viagem. Aí nós fomos a desenvolver o programa de imagem latino-americana, que o Jean comentou, lá na Fiesp, em São Paulo, falando sobre a identidade cultural nos produtos, na indústria, nos livros, em todos os produtos, nos móveis, etc. E aí, nas pessoas, aí nos demos conta que nós deveríamos dedicar nossa vida a trabalhar para que essa identidade, essa valorização do ser humano começasse pela criança. Aí que começamos a voltar nossos olhos a como ajudar para que aspectos como criatividade fossem levados a sério,
como uma proposta mesmo de um projeto educacional pelo Estado, pela família, pela comunidade. E decidimos criar o programa Crianças Criativas, que busca isso, busca trazer qualquer adulto, pai, mãe, professor, liderança comunitária, para o espaço da criança. Então, qualquer adulto deveria se preocupar por 3 coisas. Como cuidar para que a criança, desde que está na barriga da mãe, desde que nasce, desde que comienza seus primeiros passos, esteja com possibilidades de desenvolver todos os neurônios, de fazer sinapses, de ser estimulada para ter prazer na vida, para ser solidário na vida, para ser produtivo na vida, para não se transformar em um adulto parasita, para não sonhar, para que sempre sonhe com que o trabalho é construtivo, para que dê valor ao trabalho, à solidariedade, à construção, ao esforço. E acreditar que ele pode sonhar, que ele pode, e que ele pode realizar o seu sonho. Que nada é fácil na vida. Isso é uma coisa, um valor que tem que se formar. E isso é uma criança criativa. Uma criança criativa é uma criança que entende que trabalhar é ótimo, que estudar é maravilhoso, que as coisas na vida se conseguem, sim, senhor, com esforço. Que todo na vida merece ser respeitado, que as diferenças são importantíssimas e enriquecedoras. E tudo isso tem a ver com formar um espírito criativo na criança, curiosidade, formar esse espírito de transformar, fazer as coisas com responsabilidade. E vocês têm, no Crianças Criativas, material para capacitar as lideranças, aos agentes de saúde, aos professores, isso, para trabalhar desta forma? Nós temos 3 coisas. Temos uma tecnologia educacional, chamemos assim, que é uma metodologia de capacitação na prática. Então, nós temos trabalhado para formar nos professores, essa potencialidade deles, além de sentir-se transmissores de conhecimento, eles se sintam muito mais à vontade como transformadores de pessoas. E essa é uma tecnologia educacional através de cursos. E o curso se chama Vejo as Coisas de Outro Jeito. Isso é uma coisa. A segunda coisa são muitos livros que nós primeiro publicávamos nós mesmos e divulgávamos nós mesmos. Hoje eles são publicados por uma editora em São Paulo, a Global Editora, e eles já têm uma vida própria no mercado editorial e são adotados como material paradidático e material às vezes didático também. E uma terceira coisa são os projetos. Então, vamos nas comunidades ou vamos nos municípios e desenvolvemos projetos específicos conforme a política que nesse momento cada município tenha de desenvolvimento sustentável. Isso está no site do Crianças Criativas? Esse material está lá colocado? Quais são os cursos que tem? Parte do material está em Crianças Criativas, parte do material está no site da Editora Global. Os cursos, nós estamos nesse momento justamente retomando a atualização do site, porque por 10 anos estivemos ajudando as comunidades e fomos à região metropolitana de Campinas a desenvolver um programa com apoio da Petrobras e tudo isso, para desenvolvimento sustentável da região metropolitana, especialmente com foco nos municípios mais próximos à refinaria de Paulínia. E lá tivemos oportunidade de desenvolver muitos destes conceitos. Agora estamos voltando a Itaipava e nos focando na região serrana. Por isso, é a oportunidade de colaborar com Teresópolis, com Petrópolis especialmente, e com outros municípios, para trazer inclusive as boas práticas que a gente aprendeu nestes anos todos, de como realmente os municípios podem mudar totalmente a visão sobre seu desenvolvimento sustentável se simultaneamente trabalhamos uma série de coisas. Por exemplo,
eu estou encantada de ver que os projetos novos de política educacional podem ser canalizados para que eles tenham essa visão abrangente do desenvolvimento sustentável. Não podemos imaginar um plano local de política educacional, sino muito bem articulado com o de desenvolvimento ambiental, com o da saúde, porque não posso imaginar uma escola onde desde o saneamento básico esteja maravilhosamente resolvido e não está em nossos municípios, onde a questão da água, a questão dos recursos para ler, dos recursos para o lazer criativo, das possibilidades da criança entender a importância da tecnologia, porque a grande pergunta é para onde vamos? Queria aproveitar quando você falou do nosso site para pedir uma ajuda. Já que estamos no meio de comunicação bastante amplo, que são vocês, sim, no caso, nós temos um site que é o www.criancascriativas.com.br, que está precisando de ajuda. Qual é a ajuda? Eu preciso de alguém que me ajude a melhorar esse site, porque o site tem a intenção de promover conceitos, esses mesmos conceitos que nós temos falado, né? E aqui a gente, como está recém-chegado de Campinas, ainda não conseguimos identificar um bom aliado. Ok. Eu sei que lá em Teresópolis tem gente muito boa nessa área. Tem gente muito boa. Por favor, nos telefone. Ok. O meu telefone, aproveito. Vai lá. É 9999-612-8131. DDD 24? DDD 24. Tá, a gente vai pôr no... Desculpe a entrada aí. Não, de eu repente. ia pedir mesmo o contato. Criativas.com.br. Lá vocês vão encontrar todo o material. Eu queria agradecer muito a vocês pela essa honra enorme que vocês me deram nessa entrevista. Foi um prazer que vocês não podem imaginar quanto eu tive que respirar muito para ficar calma, né? De estar aqui com vocês nesse encontro muito agradável. Parabéns pelo trabalho. Tá? Foi uma honra grande poder entrevistá-lo. Na verdade, também é nosso. E se for prazeroso, a gente tem que renovar os prazeres, né? Vamos fazer outros programas juntos, espero. Lucila, obrigada. E espero que vocês tenham apreciado esse papo do Caminhos em Arte. Fique conosco nesse caminho. Até o próximo programa.